Seguimos com as nossas lições para os advogados iniciantes. Hoje a gente vai tratar da quinta lição. Qual é? Pense como a parte contrária e como juiz da causa. Tá? Se no vídeo anterior a gente falou sobre a petição inicial, como você vai estruturar, como você vai escrever, dê alguns toques, o que é que tem que ter de mais importante. Hoje a gente vai melhorar os nossos argumentos, certo? A gente precisa pensar, precisa ter a consciência, não só a gente, como o nosso cliente. Precisa ter a consciência de que a gente não está sozinho no processo. Então, o advogado, ele é uma ponta ali daquele processo, mas vão ter outras partes interessadas, outras figuras, digamos assim, para preencher aquela ação, certo? Então, a gente tem, quando estiver escrevendo, a gente tem que pensar que não estamos sozinhos, que outra pessoa vai estar lendo, inclusive outra pessoa vai usar argumentos para derrubar os nossos. Então, vamos ficar atento. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa, a gente costuma dizer, né? Então, assim, se você não se convencer ou se você não usar argumentos que convençam a si mesmo, como é que vocês vão querer convencer outra pessoa, né? Principalmente, como é que você vai derrubar os argumentos de outra pessoa que não só tem argumentos para se defender, como talvez tenha argumentos contra você também, né? Então, você precisa ser o primeiro juiz da causa. Ao utilizar um argumento, você tem que pensar assim, ó, será que esse argumento é válido? Será que esse argumento convence? Será que essa situação, ela vale a pena eu levar para frente? Né? Tem que se fazer essas perguntas. Quando você estiver escrevendo a sua petição, você se faça algumas indagações, tá? Eu enumerei 3 pontos aqui. Primeiro, eu tenho provas robustas para sustentar o que é que eu tô falando? Será que aqui você tá só falando, não adianta você ser um Machado de Assis? É muito importante, escrever bem é muito importante, mas não adianta você escrever a coisa mais linda do mundo, as palavras mais belas, e você não ter uma prova para sustentar aquilo que você tá dizendo, certo? Então, assim, escreva bem, mas fundamente com provas robustas. Às vezes uma boa prova, ela vai te fazer ganhar o processo, tá? Mas ela precisa existir. Não adianta só entrar com uma redação e, porque eu escrevo bem, certo, muito bom. Mas prove aquilo que você tá falando, tá? Porque o juiz, quando for pegar ali a sua petição, ele vai querer saber se tem fundamento. Outra coisa, o que é que a parte contrária vai falar para derrubar isso aqui que eu tô dizendo? Eu coloquei um argumento, coloquei até uma boa prova. Será que a parte contrária ela tem alguma outra coisa para falar aqui em cima? Será que a parte contrária também tem outra prova? E aí a gente vai... Como é que o juiz vai entender aquela situação? Então é isso. Você tem que pensar, tem prova? A parte contrária vai usar que argumento para derrubar isso aqui que eu tô falando? E terceiro, nesse fogo cruzado, onde é que o juiz vai encontrar brecha para ter dúvidas, para questionar, para dar razão a uma das partes? Isso aqui que eu tô dizendo, entre o que eu tô dizendo e o que é que a parte contrária tá dizendo, onde é que o juiz vai encontrar brechas? Vai ter dúvidas? Se pergunte, certo? Faça sempre essas reflexões para poder preencher esses espaços. Essa lição
ela é até curta, mas ela é muito importante, certo, minha gente? Por quê? Porque não é só a verdade do seu cliente, a versão do seu cliente que vai ser analisada dentro de um processo. Então, tanto você tem que ter clareza disso, quanto o seu cliente, tá? Porque ali, voltando para o atendimento, você vai estar escutando a parte dele. E ele, muitas vezes, ele tem certeza absoluta que a visão dele está correta, né? Mas aí pode acontecer de, no meio do processo, aparecerem novas informações, fatos novos, né? Então, é por isso que a gente diz. Então, se você não sabe, você precisa saber imediatamente. Nunca garanta causa ganha. Nunca. Certo? Ah, essa causa é ganha. Até hoje, eu pensei que isso daí era uma coisa que tinha ficado pra trás, mas eu juro por Deus, até hoje eu escuto. É causa ganha. Quando um cliente vem pra mim e diz, é causa ganha, né? Aí eu digo, não, de jeito nenhum. A gente vai lutar pra que seja. Mas eu não posso lhe dizer com certeza absoluta, porque muitas coisas vão acontecer até que o processo chegue ao fim, certo? Então não garanta causa ganha, porque tem outras partes envolvidas no processo. E aí, para você correr atrás dessa causa, de ganhar essa causa, você tem que pensar tudo isso aqui que eu coloquei, fazer todas as perguntas que eu apresentei para vocês, para pelo menos ter uma visão. Você tem que ter visão de processo. Quando você entra com o processo, você tem que ter visão do que você vai encontrando no caminho, inclusive para poder superar o que for aparecendo, certo? Então é isso, minha gente. Essa é a 5ª lição, é uma lição um pouco mais curta, mas que é muito necessária para você que está estruturando uma ação e tá colocando ela já colocou ela para frente? Pronto. Então, mesmo assim, se pergunta. Já dei entrada antes de ver isso e agora eu tô vendo que tá aparecendo as coisas e eu já garanti causa ganha ao meu cliente, certo? Mas não é o fim do mundo. Tenta não cometer o mesmo erro das próximas vezes. E talvez até nesse processo que você já cometeu, tenta superar fazendo essas perguntas no meio do caminho, tá bom? Até a próxima!